Pessoal, vamos iniciar mais uma aula, né, de introdução à computação e vamos continuar falando sobre noções de utilização dos computadores. Na última aula nós falamos sobre hardware, né, hardware em geral, para que cada parte do computador serviria, né, e agora a gente vai falar sobre software. Bem, como a gente viu, o computador ele possui diversas partes, né? Uma das principais dela é justamente quem realiza o processamento, que é a CPU, né? Então, assim, para que a CPU execute ou realize qualquer tarefa no computador, ele precisa que informações sejam repassadas, que as tarefas sejam repassadas, né? E isso quem repassa é o software, ou seja, o software ele dá vida ao hardware, né? É através das informações que você passa para o hardware, né? No caso o processador, é que todas as outras funções são realizadas, né? Então o software ele é um conjunto de instruções que são planejadas passo a passo, né? Que são necessárias para que os dados sejam transformados em informação. Ou seja, além disso, né, é o conjunto de passos, né, em que eu vou definir uma determinada tarefa, né, em que eu vou determinar que determinada tarefa seja executada. E o software ele pode ser dividido em três partes: os softwares que são básicos, os utilitários e os softwares aplicativos. Vamos falar agora um pouquinho sobre cada um deles. Os utilitários, né, gente? Os utilitários, eles funcionam como uma ferramenta que vai complementar as funcionalidades do sistema operacional, né? Em que ele pode já fazer parte, né? Ele vem junto com o sistema operacional, ou você pode baixar, instalar, né? Depois do seu sistema operacional instalado. Então, assim, eles podem ser, né? Os softwares utilizados eles vão fornecer ferramentas para a organização dos discos, né, do HD, por exemplo, né, e ele pode também, a questão da gerência de memória, disponibilidade, né, da questão facilitar ou agilizar ou mesmo otimizar a disponibilidade da memória, né, o gerenciamento da memória, certo? E também ele pode também corrigir falhas, né, no processamento, ou seja, os utilitários eles trabalham em conjunto com o sistema operacional para que o sistema computacional funcione de uma forma mais segura, de uma forma mais otimizada, né? Então eles são úteis ao sistema computacional, né? Então eles servem para realizar alguma tarefa para o sistema computacional e não para o usuário final. Aqui é um exemplo, né? São os utilitários de backup. O que ele vai fazer? Ele vai copiar, né, os dados do computador para um dispositivo de armazenamento, né? Para que futuramente esses dados possam ser recuperados, né? Ou, como se chama também, restaurados, né? E esses dispositivos, eles variam, né, gente? Pode ser um HD externo, pode ser um pendrive, pode ser até a própria nuvem, né? Que hoje em dia existem diversos serviços de backup em nuvem. E também em diversos contextos, né? Pode ser num contexto empresarial, em que você deve priorizar, né, a questão da segurança dos dados que são armazenados, né? E a questão de garantir que os dados permaneçam íntegros, né? Então, assim, requer um estudo pormenorizado de como é que será essa tarefa de backup, certo? Eles também podem ser úteis também para os usuários finais como nós, né? Para armazenar os nossos arquivos, as nossas fotos. Então a gente precisa sempre de um serviço de backup, né? Por questões de segurança mesmo, porque assim pode haver uma perda acidental daqueles dados, alguém pode apagar de forma acidental. Pode haver também um problema, né, nesses dados, né? Os dados pode ter, por exemplo, alguma pane elétrica no computador que danificou alguma parte da memória no HD, né? Então você não vai conseguir recuperar naquele HD aquela informação, então você precisa restaurar essa informação armazenada no seu backup,
certo? E assim, o sistema operacional, alguns já vêm com essa funcionalidade, né? Essa telinha aqui é a telinha do utilitário, né, de backup do Windows, né? Então, no próprio Windows você tem essa funcionalidade para recuperar, para fazer o backup do sistema, né? Ou seja, dos dados do sistema, né? O que seriam esses dados do sistema? Seriam as informações do próprio sistema operacional, de quem são os usuários que acessam aquele computador, né? A senha, quais são as permissões que cada usuário tem para determinado aplicativo, certo? Enfim, a gente não tem condições de entrar em mais detalhes sobre backup, né? Mas o importante é que vocês entendam que eles são importantes, né? E que o sistema operacional, ele tem já ferramentas que trabalham com isso, que prevêem isso, né? Uma outra utilitária é o utilitário de compactação ou compressão de arquivos, né? O que ele vai fazer? Ele vai reduzir o tamanho do arquivo, né? Mantendo a informação, certo? E existem diversas formas, né? De diversas estratégias para poder diminuir o tamanho do arquivo, certo? Uma delas, né? Por exemplo, você escreveu um documento lá em que nesse documento aparece a palavra Windows muitas vezes, por exemplo, 20 vezes. Né? Então, o que essa ferramenta, o que esse utilitário de compressão vai fazer? Ele vai fazer como se fosse um resuminho daquele documento que você escreveu, né? Ou seja, ele vai, por exemplo, a palavra Windows aparece 20 vezes, então ele vai colocar assim, palavra Windows 20 vezes nas seguintes posições, né? Por exemplo, ele armazena as informações do arquivo como se fosse uma matriz, né? Linha e coluna. Então, nas seguintes linhas e colunas, né? Então, ou seja, ele vai armazenar apenas como se fosse um mapeamento daquelas palavras no arquivo, de onde elas estão posicionadas, certo? Então, com isso, ele vai reduzir o tamanho do arquivo que será armazenado, né? Então, quando você for recuperar esse arquivo, né, descomprimir aquele arquivo, descompactar aquele arquivo, então ele vai fazer o processo inverso e vai recriar o arquivo, certo? Aí alguns exemplos, né, o WinRAR, o WinZip, PKZip, BGZip, né? Então existem diversas ferramentas que são disponíveis, né? Um outro tipo são os softwares antivírus, ou seja, o software antivírus ele vai tratar vírus no computador. E o que é um vírus de computador? Um vírus de computador nada mais é do que um programa, né, que foi desenvolvido, que foi escrito para provocar alguma operação inadequada do computador. Ou seja, ele vai fazer com que o seu sistema operacional ele execute alguma coisa, né, de forma errada, de forma que não foi programada, fora do seu escopo, né? Ou seja, é como se fosse é da mesma ideia do vírus biológico, né? Ou seja, esse aplicativo, né? Esse algoritmo, na verdade vamos chamar desse utilitário, tá? Desculpa, esse programa malicioso, ele vai entrar no seu sistema operacional, né? Ele vai ser executado no seu sistema operacional e ele vai provocar um comportamento anômalo, estranho no sistema operacional, né? Então, com isso, ele vai fazer algo que ele não foi programado a fazer, né? E, além disso, ele vai fazer diversas cópias de si mesmo e vai ser replicado, né, por outros computadores que estão conectados a ele, certo? Da mesma forma como um vírus trabalha na gente, né? E tem alguns exemplos, né, de softwares que são utilitários, que são antivírus. Alguns são pagos, alguns são de graça, alguns são para vírus específicos, alguns são melhores, outros são piores, né? Enfim, então tudo depende do seu sistema, né? Alguns exemplos são McAfee, Avast, AVG, Norton, Kaspersky, tá? Entre outros.
E agora a gente vai para um outro tipo de software, né, que são os softwares aplicativos, né? Os softwares aplicativos, eles são programas que são voltados para o usuário, ou seja, ele não tem o objetivo de trabalhar em conjunto com o sistema operacional, com o seu sistema computacional. A ideia é que ele resolva, que ele atenda alguma demanda do usuário final, certo? E ele pode ser de uso geral ou ele pode ser de uso específico. O de uso geral são esses programas por exemplo, que são editores de texto, gráficos, planilhas, né, banco de dados, browser, certo? Então, assim, todo programinha que qualquer outro usuário pode usar, a gente diz que é de uso geral, né? Que eles atendem diversos tipos de aplicações, certo? Agora, o de uso específico não. Eles vão ser destinados a um único tipo de aplicação, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa e preciso desenvolver um aplicativo que faça o controle da gestão o controle da folha de pagamento, né, da minha empresa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma empresa que desenvolva, né, um programa como esse que atenda às especificidades da minha empresa, certo? Então, esse é um aplicativo que é de uso específico, né? Ele é um aplicativo de folha de pagamento, só que específico apenas para folha de pagamento, tá? E que ele pode ser especificado ainda mais se for só para minha empresa, né? Aí um outro exemplo, né? Aplicativos que façam gestão de crediário, questão do imposto de renda, contas a pagar, contas a receber, cadastros em geral. Então, tudo isso tem um propósito específico, certo? Aqui são exemplos, né, dos aplicativos que pode ter os processadores de texto, que eu acredito que todos aqui já tenham utilizado, mas caso não tenham, na universidade vai ter que utilizar, não tem jeito, porque são neles que vocês vão desenvolver os seus trabalhos acadêmicos, né? Então, eles criam, editam, eles imprimem documentos, você pode inserir gráficos, você pode inserir planilhas, você pode escrever qualquer documento, né, neles. Alguns exemplos, né? O padrão Writer, né? Padrão Unix, que existem diversas versões, né? OpenOffice, BROffice, o Microsoft Word, o Google Documents. Os geradores de planilha, né? Que eles manipulam, né? Planilhas, né? Você pode representar tabelas, certo? E com essas tabelas você pode, por exemplo, gerar diagramas de barras, gerar diversos gráficos que melhorem a representação da informação para você, né? Um gráfico de pizza, um gráfico de linha, enfim, existem diversos gráficos que você pode criar, além da própria inclusão da informação, né, em tabelas. E alguns exemplos, né? O mais comum é o Microsoft Excel, certo? Aí tem o Google Sheets da Google, né? E o Calc, né? Que é do OpenOffice, BROffice, enfim. Existem diversas ferramentas, né? Diversos aplicativos que usam Calc. Agora o editor de apresentações, tá? O editor de apresentações é aquele que você... É isso que eu estou usando aqui, né? Só que não está aparecendo na tela para você. É onde você vai escrever, desenvolver aplicações, as suas apresentações de trabalhos na forma de slides, né? Então, ele é utilizado objetivando melhorar a exposição de determinado conteúdo, certo? Então, nele você pode inserir gráficos, áudios, vídeos, né, tabelas, né, mini tabelas, enfim. A ideia dele é melhorar a forma como você vai expor a sua apresentação, tá? Aí alguns exemplos, né? O PowerPoint da Microsoft, que é o mais conhecido, o Impress, também fazem parte, né, do OpenOffice, BROffice, e o Google Slides. Também tem aqueles programas que têm a finalidade de trabalhar com gráficos, né? Escrever, desenhar, né? Desenhos de propósito geral, né?
fazer ilustrações, fazer animações, editar figuras, né? Fazer projetos, né, de projetos em geral, né, da área técnica, né, da plataforma CAD, a parte de editoração eletrônica, né. Então, alguns exemplos, né, variam, tem milhões, né, tem Photoshop, o Canva, AutoCAD, né, e entre outros. Tem aqueles também que são aplicativos cujo objetivo é proporcionar a comunicação, né, entre as pessoas, certo? Então, um dos grandes exemplos são os softwares de navegação, que são os browsers, né, que a gente usa para navegar na internet, né, e que um dos mais utilizados, né, tem o Explorer, tem o Mozilla, tem o Firefox, tem o Chrome, né? Mas assim, existem diversos outros também aplicativos que têm esse objetivo de comunicar, né? Por exemplo, o Skype, o Meet, o WhatsApp, o que mais? Qualquer aplicativo que tenha esse propósito de comunicar, ele entra nesse escopo da comunicação, né? Aplicativos específicos para comunicar. O outro tipo são os sistemas gerenciadores de bancos de dados, né? Neles, a ideia é que o programa ele manipule grandes bases de dados, né? Então, por exemplo, você tem uma empresa em que você precisa de um banco de dados para poder fazer a gestão, né, dos seus dados, né, do que você trabalha diariamente, né, com as informações dos clientes, dos produtos, do que é comprado, do que é vendido, enfim, que faça toda a gestão dos dados da sua empresa. Então, isso você precisa colocar em um banco de dados, porque o banco de dados ele vai facilitar, né, o acesso a essas informações e também vai proporcionar que esses dados se mantenham organizados e que existe uma lógica no relacionamento entre eles, né? Então, você consegue fazer diversas consultas, né, que podem facilitar a operação, né, do seu trabalho no dia a dia, né? Então, para ter acesso a esse banco de dados, eu preciso utilizar um sistema gerenciador de banco de dados, né, que são os aplicativos que vão proporcionar essa manipulação, que vão proporcionar essa inserção, essa organização dos dados em tabelas, né? Aí aqui alguns exemplos, né? Tem o Oracle, Sybase, SQL, MySQL, DB2, entre outros, né? E aqui um exemplo de uma tabelazinha de um banco de dados. Então, a manipulação dessas tabelas, como elas estarão organizadas, como que será o acesso, como é que eu recupero essas informações, né? Como é que eu organizo essas informações como é que eu organizo esses dados e gero uma informação interessante para mim, né? É através dos SGBDs, né? Aqui as extensões, tá, gente? Eu não sei se você já parou para prestar atenção, né? Mas todos os arquivos no seu computador, além do nome que você coloca, ele tem a última partezinha, né? Que tem a chamada extensão, ou seja, o nome de um arquivo ele é formado pelo nome que você dá, por um ponto e mais uma extensãozinha à direita desse ponto. Então, essa extensão, gente, ela é justamente para que o sistema operacional identifique, relacione aquele arquivo a determinada aplicação. Ou seja, por exemplo, se eu salvo um arquivo .doc, quando eu mando o meu sistema operacional abrir aquele arquivo, ele já sabe, né, que os aplicativos que são responsáveis, que conseguem reconhecer esse arquivo, são, por exemplo, os processadores de texto, né? Que aí ele vai procurar quais processadores de texto ele tem instalado, que pode ser o Office da Microsoft, ele pode abrir no próprio Google Docs, enfim. Ele vai procurar tudo aquilo que tem instalado. E se ele não tem nenhum aplicativo, né, que ele consiga ler aquele arquivo, então ele vai dizer que ele não consegue abrir aquele arquivo, né? Então, quando você vai salvar um arquivo, você tem que prestar atenção na extensão, que a extensão é que vai ligar um arquivo ao aplicativo que vai ler aquele arquivo, certo? Por exemplo, se eu tenho um arquivo que ele é desenvolvido uma imagem,
certo? Tem um arquivo que ele é uma imagem e que ele está salvo lá como JPG, né? Uma extensão JPG, a gente ela é específica para uma imagem, né? Se eu chego nesse arquivo e eu mudo a extensão dela, né? Eu coloco, por exemplo, ao invés de ser foto.jpg, eu coloco foto.mp3, né? Então, assim, quando você clicar naquele foto.mp3, provavelmente o seu computador vai dar um erro. Ele vai dizer, olha, para ler um arquivo .mp3, eu tenho esses programas aqui, mas nenhum desses programas aqui conseguiu ler esse seu arquivo JPG, esse seu arquivo MP3, né? Então, aí ele vai dizer, então reveja esse arquivo que ele pode estar corrompido, né? Ou seja, o arquivo JPG, na sua formação, existem informações, né, que são específicas, ou seja, que um aplicativo que lê imagens vai procurar, né, que são específicas para ele. Então, o programa que está preparado para ler apenas músicas, né, no caso do MP3, ele não foi programado para ler um JPG, então ele não vai ler, certo? Então, isso funciona para todas as outras extensões, tá, gente? Agora são os tipos de software, né? Quanto às licenças de uso, né? Quanto as suas possibilidades de distribuição, né? Por exemplo, existem os softwares que são chamados softwares freeware. Esses softwares freeware, o que acontece? O autor, ou seja, quem desenvolveu aquele software, quem codificou, a empresa que é responsável pela venda dele, né? Ou então pelo desenvolvimento dele, ele forneceu esse programa gratuitamente, né? Para que qualquer um pudesse usar. Só que ele é protegido por leis autorais, né? Que são os chamados copyright, tá? Que é a questão de licença, né? Ou seja, ele pode ser distribuído gratuitamente, tá? Mas ele possui algumas restrições quanto ao uso, né? Em relação a isso, por exemplo, esse software ele não pode ser alterado, né? Eu não posso, por exemplo, reescrever aquele software, pegar o algoritmo, né, daquele aplicativo. Eu não posso reescrevê-lo e vendê-lo, né? Ou então distribuí-lo. Eu não posso dizer, né, que aquele programa, né, que eu alterei, tá? Eu não posso alterá-lo e distribuir para outras pessoas, certo? Porque aquele programa, ele pertence a determinada empresa. E um exemplo disso é o Acrobat Reader, né? Ou seja, você consegue utilizar, você consegue ler PDFs nele, mas você não tem acesso, por exemplo, ao código-fonte dele. Você não consegue modificar aquele código-fonte. E mesmo que se você tivesse acesso, você não poderia, né, modificar aquele código e disponibilizado para download, né? O Adobe modificado, tá? Um outro tipo, né, o software aberto ou software livre, ou open source. É uma variação desse freeware, ou seja, ele também ele é disponibilizado de forma gratuita, tá? Só que além disso, o código-fonte dele é disponibilizado, tá? Só que assim, ele possui ele possui restrições também, tá? Só que a única restrição que ele possui é que ninguém pode adicionar restrições, tá? Que negue a outros as liberdades anteriores. Ou seja, você não pode pegar esse programa que você baixou de graça, né? Que você tem acesso ao código-fonte. Você não pode, por exemplo, salvar esse código-fonte com outro nome, né? A partir daquele código-fonte, criar um novo, apenas com aquele código-fonte, né? Você não pode, por exemplo, salvar ele como se fosse um novo software e restringir o uso desse software, né? Porque aquele código-fonte, ele não pertence a você, ele pertence a um terceiro que disponibilizou ele de forma gratuita. Então, você não pode
negar que as pessoas utilizem aquele código-fonte que foi disponibilizado gratuitamente, né? O que acontece? Esse código-fonte ele pode ser modificado, tá? Mas ele tem que ser redistribuído de forma livremente, né? E assim, qual é a vantagem, né, de se disponibilizar códigos-fontes, aplicativos que são abertos, que são livres, né? É porque se gera uma comunidade muito forte de utilização desse software. E essa comunidade, ela favorece o desenvolvimento do próprio sistema, porque você pode, por exemplo, descobrir bugs, né? Corrigir esses bugs, criar novas funcionalidades, inserir essas funcionalidades, ou seja, o software que antes tinha uma gama limitada, né, de funções, ele pode ser estendido para muitas mais funções, né? Então isso vai favorecer com que isso vai favorecer com que cresça uma comunidade, né, de utilização desse software que ele se fortaleça, né? E um exemplo disso, por exemplo, é o Linux, o OpenOffice, né? A gente vê, por exemplo, que tem diversas versões do Linux, do sistema operacional Linux, né? E o que acontece? O código-fonte, o básico do Linux está lá. Então a pessoa vai inserindo, vai personalizando, né, aquele Linux original, aquela versão original, e vai criando novas versões para atender determinados nichos específicos. Ou então vai criando a sua mesmo, e com isso vai aumentando a gama de possibilidades, a gama de opções, né? E o OpenOffice também é um exemplo disso, né? Que é o software de processador de texto, planilha, enfim. Agora tem aquele software de domínio público, né? Que são softwares que normalmente são desenvolvidos por universidades, instituições de pesquisa, né, do governo, e que não é protegido por nenhum direito autoral, certo? Ele pode ser alterado, pode ser usado sem nenhuma restrição. Também tem o software Sharer, que ele também é distribuído gratuitamente, mas por um período determinado, tá? Ou seja, ele também ele é garantido lá pela copyright, ou seja, pela licença de uso. Existe uma licença de uso, né, que você deve aceitar para poder utilizar, tá? Ele é distribuído gratuitamente de forma experimental, né? Então, se você gostar, né, você tem que registrar e pagar uma taxa, né? E assim, a maioria dos autores acrescenta documentação, ampliações, suportes e atualizações gratuitas para estimular as pessoas a fazer o registro. A gente vê isso muitas vezes, né, ao longo do nosso dia. Por exemplo, a gente utiliza, às vezes a gente utiliza versões que são grátis, né, de algum aplicativo, certo? E que essa versão que a gente utiliza, ela tem certas limitações, né? Ou seja, eu não consigo usar determinadas funcionalidades, né? Eu não consigo utilizar determinados objetos, né? Então, isso é para que ele force a pessoa, estimule a pessoa a pagar a licença, a pagar pelo uso, né? Então, bom, a versão básica está aqui. Se você quiser, você pode utilizar de forma gratuita, mas se você quiser uma versão mais completa, você precisa pagar a licença, né? E um dos exemplos também desse software share é o software trial, né? Ou seja, você baixa uma versão de um programa que ele te deixa utilizar de forma gratuita por 30 dias. Depois desses 30 dias, ele é bloqueado, tá? Aí ou você paga a licença ou você deixa de utilizá-lo. Tá? Agora sim, vamos estudar o que é o software mais importante dos sistemas computacionais, ou seja, ele que faz a gestão de tudo, né? Que é o sistema operacional. Então vamos imaginar o seguinte contexto. Imagine uma calculadora e várias pessoas querendo usá-la. Como você poderia dar a cada um aquilo que ele precisa? Quem usaria a calculadora primeiro? O que você faria se alguém se apossasse da calculadora por muito tempo? O que você faria se eles quisessem armazenar os resultados em algum lugar, né? Então, assim, essa situação, ela
ela é muito semelhante com o que acontece com o sistema operacional, certo? Existem, no caso do processador, né, existem muitos recursos, muitos aplicativos, dispositivos que querem utilizar o processador ao mesmo tempo, né? Mas não pode, né? Ou seja, tem que haver uma gestão, um controle de quem é que vai acessar o processador naquele determinado instante, ou seja, é quem vai estabelecer a política de acesso, né, por exemplo, ao processador, né, ver qual é a ordem, qual aplicativo vai utilizar por mais tempo o processador, né, quais são os aplicativos que têm prioridade, ou seja, sei lá, o que tem mais prioridade no sistema computacional? Uma chamada de voz ou o uso do processador de texto, né? Ou seja, tem alguém ligando, né? Você tá uma chamada no Meet, né? Você tá fazendo uma chamada no Meet ou então no Skype, alguém tá ligando no Skype, tá? E quem é que tem prioridade? O Skype, que é onde alguém está te ligando e é uma operação em tempo real, ou, por exemplo, o seu processador de texto, que quer por algum motivo usar o processador, né? Então, assim, essa questão de gerenciamento, né, de conseguir controlar, né, os recursos do computador, de ver quem é que tem acesso primeiro, de ver quem é que vai utilizar tal dispositivo em tal momento, né, quem é que vai gerenciar todo o seu sistema, é o sistema operacional. Para que não haja conflito, para que não haja confusão, para que o seu sistema funcione de forma adequada, certo? Então, assim, o sistema operacional, ele é o elo da ligação, né? Entre a máquina e os programas em geral, né? Ele permite, né, que o funcionamento básico do computador, né, e dos periféricos. Ele lê e interpreta as entradas do teclado, envia dados a um disco, a uma impressora ou a outro dispositivo de saída. Ele mantém os compiladores, né, que são os programas responsáveis por entender as linguagens de programação, né? Os compiladores, os editores e outros programas de sistema em locais de memórias distintos, ou seja, tudo aquilo todos aqueles códigos de programa, tá, que precisam estar na memória para que todos os outros programas sejam executados, tá, é ele que mantém, né, organizados na memória, tá? Então é ele que sabe, é o sistema operacional que vai, por exemplo, dizer que aquele teu aplicativo em Python, ele tem que ser lido pelo compilador que está armazenado na memória em determinado endereço. Então, é ele que vai fazer essa gestão, tá? E assim, ele vai fazer tarefas básicas, né, do sistema também. Copiar, mover, renomear, toda essa parte que a gente faz para poder gerenciar seu sistema operacional, né? Para poder, na verdade, para que a gente consiga utilizar o sistema operacional, né? Ele vai gerenciar programas, vai gerenciar memórias, certo? Aí aqui, né, uma representação gráfica de como que ele funciona. Aqui eu tenho o meu sistema operacional, né, que ele vai ser o elo dos seus aplicativos, né, dos diversos tipos, tá? Com o hardware, né, ou seja, ele vai receber, né, as demandas vindas dos aplicativos, certo? E vai repassar cada demanda dessa aos devidos dispositivos, né, aos hardwares específicos, tá? Então, só para reforçar, né, o sistema operacional que vai gerenciar o processador, vai gerenciar o uso da memória, gerenciar os dispositivos em geral, que vai gerenciar os arquivos, né, e também que vai fazer com que tudo isso funcione de forma segura, de forma que os dados permaneçam íntegros, certo? No sistema operacional, gente, o sistema operacional, nele também funcionam, né? Com ele conversam também os chamados drivers de dispositivos, né? Que justamente são aqueles programas que fazem com que o sistema operacional converse com o dispositivo de entrada e saída. E quais são
esses dispositivos de entrada e saída, né, que nós vimos na aula anterior. É o teclado, o mouse, uma impressora, um roteador, né? Então, todos os dispositivos que se comunicam com o computador, tá? Eles se comunicam com o computador através de um programa chamado driver de dispositivo, né? Que é ele que vai conversar com o sistema operacional. Ele vai trocar informações com o sistema operacional. Por exemplo, eu tenho uma impressora, né? Essa impressora, para eu conseguir utilizá-la, eu preciso instalar um driver, né? Ou seja, eu preciso ir lá no site da impressora, por exemplo, lá no site da Epson, e vou baixar um programinha, né, referente àquela impressora. Vou baixar e vou instalar no meu sistema operacional. O que esse driver vai fazer? Esse driver, ele vai ser como se fosse uma interface de comunicação entre a impressora e o sistema operacional, né? Vamos supor, eu estou escrevendo um arquivo e eu quero mandar imprimir esse arquivo, né? Então, o que o sistema operacional vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo e vai mandar para o driver da impressora. Aí, o driver da impressora vai mandar esse arquivo que recebeu do sistema operacional para a impressora imprimir, certo? E da mesma forma, a impressora também pode mandar informações para o computador. Que tipo de informações são essas? Por exemplo, se ela está disponível, né? Como é que está a fila de impressão, se tem tinta disponível, se tem papel disponível. Então, assim, o driver de dispositivo é como se fosse a interface de comunicação, né? Entre o computador e a impressora. E cada dispositivo requer o seu próprio driver, ou seja, cada modelo de impressora tem um driver diferente. E isso depende também do sistema operacional que você está utilizando. Ou seja, se você for baixar um driver, você precisa baixar um driver que seja específico para a sua impressora, né? Ou seja, se você tem um sistema operacional Windows, se você baixar um driver da sua impressora para o Linux, ele não vai, primeiro que você não vai conseguir instalar, né? Não vai conseguir utilizar, certo? Então, cada dispositivo tem um driver que funciona, que cada um tem a sua versão conforme o sistema operacional. E a composição básica, né, do sistema operacional, ele assim, qual é a parte principal dele? É o kernel, né? A parte principal dele é o kernel, ou seja, é o núcleo. É onde tem a parte do código, tá? Que dá vida ao sistema operacional, certo? E além disso, possui alguns programas, né? Que são programas que são adicionais, que dão mais funcionalidades àquele sistema operacional, tá? Mas que não estão no núcleo, tá? Aí o kernel, como eu falei, são as funções centrais, né, do sistema operacional. Aí, assim, existem sistemas operacionais, né, que eles foram desenvolvidos, né, para processadores, para diversos processadores, né, porque, assim, o sistema operacional, ele conversa diretamente com o processador. O processador, ele possui, como eu falei na aula sobre hardware, eu falei assim, olha, cada processador tem uma capacidade de comunicação, né, de transferência de dados, né, ou seja, o processador tem uma capacidade máxima de processamento por unidade de tempo, ou seja, o número de bits que ele consegue processar na menor unidade de tempo dele, né, na menor unidade não, na unidade de tempo dele, né. Hoje em dia, né, os processadores são de 64 bits, tá? Então, assim como o processador tem essa capacidade, o sistema operacional, se ele se comunicar na mesma capacidade que o processador, isso tende a otimizar essa velocidade de comunicação. Ou seja,
Se o meu processador consegue processar 64 bits por vez, então se o meu sistema operacional também conseguir mandar 64 bits por vez para o processador, então essa comunicação deles, ela tende a essa otimização, né? Essa capacidade de comunicação entre eles vai estar no seu nível máximo, ok? Assim, atualmente, os sistemas operacionais em geral, todos já conversam, né, com o processador com 64 bits, tá? A última versão que, pelo menos que eu soube, se alguém souber, algum outro pode mandar lá pelo Google Classroom, né? Então a gente pode discutir na próxima aula. A última, pelo menos o Windows, foi o Windows 10. Né? Então, a partir do Windows 10, a Microsoft deixou de desenvolver sistemas operacionais abaixo de 64 bits. Né? Então, isso tende a melhorar a capacidade de processamento, certo? De otimizar a capacidade de processamento do seu sistema computacional. Dado que esse não é o único requisito, né, para melhorar o desempenho do computador, mas é uma das coisas importantes, tá? Aí tá, o sistema operacional ele é um alocador de recursos, né? O que seria o recurso? É o tempo da CPU, é o espaço da memória, é o espaço de disco, ou seja, ele vai gerenciar como é que está sendo utilizado o disco rígido, o que está em cada posição de memória, da mesma forma os outros tipos de memória, né? Memória RAM, ROM, enfim. Então ele vai saber de tudo que está na memória. É ele que vai, por exemplo, saber que se você estiver usando o Excel, qual é o lugar da memória em que ele está armazenando o que você está fazendo no Excel. Né? Então, quando você estiver manipulando alguma coisa no Excel, ele vai lá naquele espaço de memória e vai jogar lá no processador, para que seja processado o que você pediu. Né? Aí ele também, só para destacar, né? Ele também controla, né, esses dispositivos de entrada e saída, os programas do usuário, né? Então, assim, hoje o objetivo dele é permitir, né, que o uso do computador seja conveniente, seja bem eficiente, com menos suscetível a erros, enfim. Aí aqui é um resuminho, né, de como, de onde ele trabalha, né? Ele trabalha tanto no nível do usuário, né? Onde no nível do usuário ele vai gerenciar aplicativos, programas utilitários, né? E também no nível de sistema, né? Os softwares de sistema, né? Que tem aqueles softwares que são os softwares que são chamados de núcleos, né? Que vão oferecer serviços para o usuário do sistema, códigos de inicialização de aplicativos, drive de dispositivo. Então, ele vai gerenciar todos os tipos de software existentes. E também o hardware, né? Onde você vai, no hardware, ele vai gerenciar tanto os dispositivos físicos, né? Ou seja, todo o hardware, quanto também os chamados softwares controladores daquele hardware, né? Ou seja, os softwares que vão fazer esse interfaceamento entre o hardware e o software, entre o hardware e o sistema operacional. Aqui é um pouquinho da história, né, dos sistemas operacionais. Assim como houve o desenvolvimento do hardware, houve também o desenvolvimento dos sistemas operacionais. Sendo que muito dessa história do sistema operacional está bem alinhado com a história do hardware, né, com o desenvolvimento dos computadores, né? Então, por exemplo, na primeira geração, né, mais ou menos décadas de 40 e 50, né, que é nesse período onde foram produzidos os primeiros computadores eletrônicos, né? Então, toda a programação era feita em linguagem de máquina, né? Em que tudo era muito físico, né? Era ligação de fios, de placas, né? Então, assim, era uma programação que ela era muito básica, né? Não tinha assim, um sistema operacional complexo, né? Então, existia uma programação ali, um funcionamento básico, uma gestão básica, mas nada se compara com o sistema operacional de hoje em dia, tá? E até assim, pela simplicidade das funções que o hardware exercia, né? Que era basicamente para ajudar, né, na realização dos cálculos matemáticos, tá? Aí a segunda geração, que é a década de 50, que é onde teve o primeiro sistema operacional, né, de fato, que foi criado pela General Motors, tá?
Aí, assim, eram chamados sistemas de processamento em lote, né, onde existia um fluxo único, né, então todas as informações, né, eram enviadas de uma só vez para serem processadas, né, que é diferente do que a gente vê hoje, né, onde existe uma fila, existe uma gestão desse acesso ao processador, enfim. E assim, nessa época também funcionavam os mainframes, né? Terceira geração, final da década de 60. Então surgiu os sistemas de multiprogramação, né? Que aí possibilitou o desenvolvimento dos sistemas operacionais, né? Que aí possibilitou, né, esses sistemas de multiprogramação possibilitou que a CPU estivesse funcionando sempre. Ou seja, o sistema operacional ele já conseguia alocar serviços para o processador a todo instante, tá? Então, assim, foi aí que surgiram os pequenos computadores, tá? Quarta geração, né? Que assim, surgiu na quarta geração surgiram os primeiros computadores pessoais. Então, com isso também surgiu a necessidade de sistemas operacionais, de sistemas que fizesse essa interface com o usuário final, né? Que o usuário final ele era mais aquele usuário funcionário de uma empresa, né? Então, aquele funcionário, né? Ele teria que se comunicar, um funcionário comum teria que se comunicar com o computador. Então, para isso precisava de um sistema operacional que tivesse uma interface de comunicação mais adequada, né? Então foi nessa quarta geração que surgiu, né, a Microsoft, que surgiu a Apple e os seus sistemas operacionais, né? E assim, a partir dela foi a partir da criação desses sistemas que houve, né, o desenvolvimento de sistemas operacionais modernos como a gente está acostumado hoje. Então foi a partir daí, dessa quarta geração. Aqui, tipos de sistema operacional. Sistema operacional, isso quanto ao número de usuários, né? Quanto ao usuário. Ele pode ser monousuário ou ele pode ser multiusuário, tá? O monousuário é aquele sistema que ele é usado por um usuário, em que o sistema computacional ele pode ser utilizado por um usuário de cada vez, tá? Ou seja, apenas um usuário que vai poder utilizar o processador e todos os recursos disponíveis, né? Exemplos deles não existem mais, na verdade existem, mas na verdade não existem mais como um sistema operacional disponível para que se utilize atualmente, né? O MS-DOS, o Windows 3.1, tá? Então são exemplos, ok? O sistema multiusuário é o contrário, né? Então vários usuários podem estar utilizando, né, esse sistema de forma compartilhada, tá? Ou seja, a CPU, né, ela pode ser compartilhada com vários usuários ao mesmo tempo, né? Então, todo mundo que tiver conectado ao computador vai poder utilizar aquela CPU ao mesmo tempo, né? Claro que não existe esse ao mesmo tempo é a forma de falar, né? Mas em espaço de tempo muito pequeno, tá? Então, assim, programas e arquivos, né, que estão em um único computador, tá? Eles vão poder ser compartilhados, né? Esses programas e arquivos eles vão poder compartilhar. Os programas e os arquivos que estão sendo utilizados por várias pessoas, né, vão poder compartilhar entre si os recursos de hardware, certo? Aí, exemplos, né? Linux, o Windows, tá? Agora, em relação à quantidade de tarefas, né? A classificação dos sistemas operacionais, eles podem ser monotarefa ou multitarefa. O DOS, né, o MS-DOS, ele só pode executar uma tarefa por vez lá. Você manda uma linha de comando, ele executa, depois que ele terminar de executar, você manda outra e ele executa, tá? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de usar o MS-DOS, né? Vou mostrar uma fotinho dele depois para vocês verem. Os programas multitarefas, né? O sistema operacional multitarefa, tá? Em que o usuário
um usuário ele pode executar diversas tarefas ao mesmo tempo, né? Ou seja, você está acessando aqui o sistema operacional e você está usando o browser, está usando a planilha, está usando o texto, está usando o Meet, enfim, eu estou executando diversas funções, diversas tarefas ao mesmo tempo. Aqui alguns exemplos, né, de sistemas operacionais, Unix, Mac, Linux. Aqui alguns exemplos dos sistemas operacionais Windows, né, da Microsoft, diversas versões, né. Bem aqui, essa tela preta aqui é o MS-DOS, tá? Aqui, versões, né, do Linux. Debian. O Debian é um dos mais utilizados, né? Na verdade, vários sistemas operacionais, vários sistemas operacionais desse padrão Linux foram desenvolvidos a partir do Debian, né? Ubuntu, né? O Red Hat, Fedora, enfim. Funções, né? Só para fecharmos, né? O sistema operacional inicializa o computador, faz a gestão de programas, gestão de memórias, programação das tarefas, configura os dispositivos, acesso à web, né, à internet, todos os requisitos, proporciona a segurança do sistema, controle da rede, monitoramento do desempenho e a questão da interface com o usuário. Aí aqui é um exemplo, né, de comandos aqui do MS-DOS, né, que assim, o MS-DOS ele usa uma linha de comando por vez, né, então ele é uma interfacezinha, uma janelazinha preta em que você vai escrevendo, né, as instruções e ele vai executando uma tarefa por vez, né. Aí aqui está um exemplo, né, de comandos do DOS, né, por exemplo, C2 pontos, formatear, aí tem esse formatear, esse format é uma instrução, né, então ele está mandando você, ele vai, essa instrução vai preparar, esse formatear, o A é uma unidade de disco, tá, então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que ele vai disponibilizar, né, aquela unidade para que o usuário a utilize, certo? Ou seja, ele vai escrever, ele vai mostrar o conteúdo, né, quais são os arquivos que estão em uma pasta, tá? Em um diretório. Hoje em dia, como eu falei, a gente não instala mais o MS-DOS, né? Ele foi assim veio dos primórdios, né, dos primeiros sistemas operacionais, né. Assim, hoje em dia a gente utiliza a interface dele no Windows, por exemplo, se a gente chegar lá e mandar executar, colocar lá CMD, como tem aqui, ele vai abrir uma telinha preta em que você vai poder fazer algumas coisinhas, você vai poder escrever algumas instruções para que ele execute por lá, tá? Mas aí você precisa saber quais são essas instruções, tá? Aí o Windows, né, gente, que se iniciou a partir do MS-DOS, né? No início ele não era um sistema operacional completo, ou seja, o Windows ele rodava em cima do DOS, né? Ou seja, ele é como se tivesse sido, o Windows é como se tivesse sido uma interface gráfica para o DOS, tá? E hoje em dia ele é uma família de sistemas operacionais, né? Aí aqui são as últimas, né? Na verdade todas as que eu consegui relacionar, né? A última que lançou há pouco tempo, né? O Windows 11, que ainda está numa fase não é todo mundo que tem, não é todo mundo que usou, ainda está naquela fase bem inicial, né, de teste, as pessoas estão testando, alguns gostam, alguns não gostam, alguns veem erros, né, enfim, ainda está numa fase bem inicial. Aqui um exemplo, né, dos primeiros Windows, né, Windows 1.01, 2.03, Windows 3, Windows 3.1, o Windows 95, que
que já foi uma grande mudança, né, em relação ao que se via antes, né? A gente já pode conseguir ver, assim, características, né, do sistema operacional atual, né? O Windows 98, Millennium, NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows CE, Windows 7, Windows 8, tá? Que assim, eles dizem que o Windows 8 é que foi a transformação mais radical, né, do Windows em todos esses anos, né, em toda a sua história, né? Por quê? Porque primeiro que ele não tinha mais aquele menuzinho iniciar, né, que é o menuzinho aqui, que tem a janelinha do Windows, né? E assim, tudo tava porque assim, ele foi preparado, o objetivo inicial dele é que ele fosse utilizado todo para tela sensível ao toque, né? Ou seja, é como se tudo estivesse no ar e você clicasse e utilizasse com o próprio dedo, né? Aí aqui o Windows 10, né? O Windows 10 ele, perdão, tá, gente? O Windows 10, ele voltou com o menu iniciar, porque o Windows 8 não pegou muito, né, aquela história de não tirar de tirar o iniciar, então ele voltou, né, para mais ou menos pro padrão que era anteriormente, né? E cada um trouxe alguma funcionalidade, alguma diferença, algumas funcionalidades pegaram, outras não, enfim. É essa questão do desenvolvimento mesmo, tá, gente? E o Windows 11, né, que foi lançado há pouco tempo. Assim, o interessante do Windows 11, né, pelo que eu andei lendo, eu não utilizo Microsoft, porque ele vai ter nele já vão estar integrados, né, aplicativos do Android, né? Ou seja, você vai poder utilizar aplicativos do Android nele, né? Ainda não sei como é que funciona, mas eu vi e achei bem interessante. Aí existe um outro sistema operacional, né, que é o Mac OS, né? O sistema operacional Mac, né, que também foi um dos primeiros, assim. Foi lançado em 84, né? E ele é considerado, né, ainda com a melhor interface gráfica, né, que ele foi o primeiro sistema operacional com um sistema gráfico que foi amplamente utilizado, né, a questão de utilizar ícones, né, para representar todos o que o sistema operacional oferece, né, para representar programas, as pastas, os documentos, enfim. Né? E também ele foi pioneiro na disseminação do conceito de desktop como área de trabalho, né, como se a pessoa estivesse mesmo num escritório, né? Então ele incluiu características nele para que se aproximasse muito da ideia do trabalho e de um ambiente em escritório, né? Aí aqui são as versões, né, também do Mac, que são inúmeras, né? Que aí cada um ele dá um nome diferente, né? Aqui só o exemplo de uma interface gráfica do Mac. Esse sistema operacional em Unix, né? É um sistema operacional que ele é multiusuário, multitarefa, né? E assim, a ideia é que ele fosse multiplataforma, ou seja, ele poderia ser utilizado independente de onde você quiser se instalá-lo, né? Aí da mesma coisa, ele pode ser dividido em duas partes, né? O kernel, né, e os aplicativos de serviço e também a questão das aplicações, né? Então você pode utilizar sistemas operacionais em Unix para uso comum, né? Como a gente está acostumado a ver, e também ele pode ser utilizado para aplicações maiores, né? Para servidores, enfim, para aplicações que precisam de uma maior robustez. Aqui esse aqui não é ele, né? Mas assim, é a interface de comando dele, né? E o Linux, né, galera? Que foi criado pelo Linus Torvalds, né? Que era né? Ainda não morreu.
é um cara que é estudioso, que ele queria brincar. Né? Ele é baseado no Unix, né? Ele pegou o Unix e começou a escrever, a querer fazer o sistema operacional dele, né? Ele usa, né, essa questão da linha de comando, então o Linux ele te proporciona um maior controle, né, do que você quiser no seu sistema operacional. Né? Diversas empresas desenvolveram interfaces gráficas, né, para funcionar com o Linux, porque ele tem o código de fonte aberto, então as empresas passaram a desenvolver as suas versões, né? O código fonte ele é livre, né? Então você pode baixar, você pode modificar o código fonte, pode distribuir a sua versão, né, por aí. Ele é mais estável que o Windows, né? E isso aqui já não é tanta verdade não, tá, gente? Eu até retiraria, porque hoje em dia já tem tanta coisa para Linux que, assim, é uma outra abordagem, mas que não é ainda de uso geral, mas já dá para o usuário final utilizar. Um usuário que não seja da área técnica, sabe? Tem versões do Linux que elas são bem customizadas para o usuário final. Né? Então você já consegue disseminar, que isso seja disseminado, que o Linux funcione para usuários comuns, certo? Da mesma forma, ele é multiprocessado, né? Multiusuário, multitarefas, ele é seguro, ele é robusto. E aqui algumas distribuições, né, do Linux. Né? Ou seja, ele diz assim, o Linux é apenas o nome do kernel do sistema operacional, ou seja, o núcleo do sistema operacional é aquele código-fonte que o Linus Torvald criou, né? Aí, ele é um sistema operacional Unix-like, ou seja, ele tem um comportamento, né, baseado no Unix, também era multitarefa e multiusuário, tá? O que muda, né, nessas distribuições é justamente as funcionalidades que eu crio para essas distribuições, as interfaces gráficas, né, as facilidades que eu gero para cada um deles. Né? Cada um tem, por exemplo, um nicho específico, um objetivo específico, certo? Então, assim, como ele é gratuito, você pode baixar, né, o kernel, o Linux em si, então as empresas desenvolvem da forma como querem, né, as suas aplicações e geram as diversas distribuições, né. Aí que tem o SUSE, Ubuntu, Kubuntu, Gentoo, Fedora, Debian, tá? Então, Slackware. Então, assim, tem Linux para tudo que é gosto, tá, gente? É só você experimentar e ver qual é que você se adapta mais. Aqui uma fotinho, né, de como é o Linux, uma distribuição do Linux. Assim, bem parecido com o Mac hoje em dia. Aí tem o Android, né, gente? Não tinha como não falar do sistema operacional moderno e não falar do Android. O Android é um dos sistemas operacionais mais utilizados hoje em dia, né? Porque a maioria dos dispositivos portáteis, né, dos celulares, eles são baseados em Android. Ou seja, o Android é o sistema operacional que funciona nos celulares, né, nos dispositivos portáteis, né? Então não tinha como não falar dele, né? E assim, não tinha como não falar, mas também não tenho nem como me prender muito nele, né? Porque ele faz tudo que um sistema operacional faz, só que no nível de um dispositivo portátil, né? De menor complexidade, né? Mas que tem determinadas características que são bem específicas, né? Principalmente em relação ao uso da memória, né? Tem uma quantidade de memória mais limitada, então ele precisa de uma gestão de memória bem mais complexa, né? Uma política de gestão de memória, né? Essa questão de gestão da rede, né? De estar sempre conectado, enfim. Então, existem certas especificidades, né, de um sistema operacional para um dispositivo portátil, que ele é diferente para um dispositivo que não é portátil, né? Para um dispositivo como um computador, que tem uma arquitetura mais robusta, mais complexa,
de maior capacidade, né? E assim, não preciso mostrar foto nem versão, porque vocês já... hoje em dia todo mundo sabe de celular, né? Então, não tem muito o que dizer, né, sobre ele. Mas o que ele faz em um celular, em um dispositivo portátil, tudo que um sistema operacional, como a gente está acostumado a ver, faz para um dispositivo, para um computador, né? Tem o Chromium também, né? Que é o Chrome OS, sistema operacional Chrome, né? Que o sistema operacional, né? Que é o sistema operacional do Google, tá? Que ele utiliza lá nos seus computadores, né? Que são os Chromebooks. E assim, ele foi feito, né? Para rodar principalmente a partir de funcionalidade da web, né? E também ele é baseado em uma distribuição Linux, ou seja, o Google pegou o kernel do Linux, né? E desenvolveu funcionalidades, né, para facilitar o uso de funcionalidades web, ou seja, de utilizar coisas que ficam na internet, né? Bom, gente, então essa era a nossa aula de hoje e até o nosso próximo encontro. Obrigada.